Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula do Sextou. E a primeira aula do Sextou, como sempre, é a aula de History, História. Vamos lá? Sextou, sextou. Oba, sexta-feira. Gente, hoje nós temos um encontro ao vivo, né? Bora lá, então, trabalhar aí a primeira disciplina do dia. A história da cidadania, que é o que a gente vem trabalhando já, né? Desde o início do bimestre. No Brasil. A história da cidadania, a gente vem trabalhando desde o início do bimestre e há 2 aulas a gente vem trabalhando a história da cidadania no Brasil. Vamos para a correção da aula passada? Vamos lá, galerinha? Então, a prof deixou aqui para vocês, ó, a cidadania no Brasil, que foi o que a gente viu na aula passada, sobre a Constituição, os direitos políticos, os direitos civis e os direitos sociais, certo? Lá na página 15, eu faço parte da história. É a primeira atividade ali nossa. Com a ajuda de sua família, pesquise alguns exemplos de direitos inscritos na Constituição Federal de 1988 e que são colocados em prática onde você mora. Organize esses exemplos em direitos políticos, civis e sociais. Então, aqui a atividade estava dividida dessa forma, ó, direitos políticos, direitos civis e direitos sociais, né? E vocês deveriam colocar exemplos. Aqui a prof trouxe alguns exemplos, não necessariamente vocês teriam que colocar os mesmos, tá? Mas para quem não fez ou errou, pode colocar esses que a prof colocou aqui no exemplo. Então, direitos políticos, nós temos direito ao voto, a criação de associações de bairros e sindicatos também entram aí nos direitos políticos, tá bom? Direitos civis, protestos, né? Desde que pacíficos, né, gente, fazem parte dos direitos civis, greves, liberdade religiosa, tá? Tudo isso faz parte aí dos direitos civis. Apesar de que a prof não é muito a favor da greve em si. Mas aí são casos e casos e a gente pode debater aí quando voltarmos, tá bom? Direitos sociais, a existência de escolas, hospitais e parques públicos. Isso tudo entra aí em direitos sociais, tá bom? Que é educação, saúde, lazer, né? Então aí eu tô dando o exemplo desses direitos. Número 2, converse com colegas a respeito das questões seguintes. Então, olha lá, que direitos ainda não são cumpridos em sua cidade? Por que esses direitos são importantes? Gente, os direitos que não são cumpridos em sua cidade, vocês deveriam escrever, né? O que vocês acham que ainda não é cumprido aqui na nossa cidade, né? Então, era uma resposta pessoal. Por que os direitos são importantes? Independente do direito que vocês colocaram ali, por que eles são importantes? Todos, para que as pessoas possam viver com dignidade na sociedade. Tá bom? Então, eles são importantes por isso. Lá na página 16, vamos falar da conquista da cidadania no Brasil. Então, nós falamos da Constituição Federal de 1988 e ela estabelece que todos são iguais perante a lei. Nós já vimos isso na aula passada. Contudo, no passado, não era assim, pois muitas pessoas eram excluídas da cidadania no Brasil. Gente, não eram só em outros países, como a gente já estudou, né? No Brasil também. Essas pessoas precisaram lutar muito para conquistá-la. Conheça alguns desses movimentos históricos. Então, ali, ó, um movimento histórico, a conquista do voto feminino, porque vocês já viram isso até ano passado, né? Que as mulheres, até uma determinada época, não tinham direito ao voto. Então, olha lá, até 1934, as mulheres não podiam votar ou serem votadas, apesar da luta de alguma delas em favor desses direitos políticos. Mesmo nessa condição, em 1929, no Rio Grande do Norte, Luísa Alzira Soriano foi eleita prefeita da cidade de Lages. Ela se tornou a primeira mulher eleita no Brasil. Olha só, gente, 1929. Imagina por tudo que ela passou, a luta que ela teve para chegar onde ela chegou. Em 1934, quando foi elaborada uma nova Constituição para o Brasil, foi permitido que as mulheres votassem e que concorressem a cargos políticos. Contudo, só era possível para mulheres que recebiam o próprio salário. Se fossem casadas, precisavam da permissão do marido. Somente em 1946, com uma nova Constituição, aí todas as mulheres conquistaram o direito ao voto.
Essa conquista representou não apenas um avanço em relação a um direito político, como também a conquista de espaços antes não ocupados pelas mulheres. Então, assim, não foi só um avanço ali no direito político, né? A mulher passou a ter voz em espaços que antes ela não tinha voz. Então, foi uma conquista muito grande aí para as mulheres. Então, aqui nós temos a foto da posse da prefeita Luísa Alzira Soriano em Lages, tá? Os direitos dos trabalhadores. E vocês podem observar aqui na foto, né? Só homens aqui em volta dela, né? Então, ela teve que ser muito forte mesmo, né? Para chegar onde ela chegou. Os direitos dos trabalhadores. Antigamente, no Brasil, as leis prejudicavam os trabalhadores com prisões e expulsões. Com o passar do tempo, os trabalhadores, na maioria imigrantes europeus que presenciaram lutas em seus locais de origem, passaram a reivindicar melhores condições de trabalho. Aí, começaram a ocorrer as greves, né? A maior delas foi em 1917, em São Paulo. Milhares de trabalhadores pararam de trabalhar por 35 dias, porque eles queriam aumento de salário, jornada de 8 horas, fim do trabalho noturno para mulheres e crianças e direito de se organizarem. Os donos das fábricas aceitaram aumentar o salário dos operários. Olha aqui essa imagem aqui, da greve em 1917, né? Então, assim, a jornada de trabalho que a gente conseguiu, que agora é de 8 horas, né? Antigamente não era. Você vê, gente, as crianças trabalhavam, né? Fim do trabalho noturno para mulheres e crianças. Então, assim, as crianças trabalhavam não só no período do dia, mas também da noite. A partir de 1930, foram criadas diversas leis favorecendo os trabalhadores brasileiros. Em 1943, essas leis foram reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho, que vocês estudaram também ano passado, que é a famosa CLT, que permanece vigente no país, mas passou por várias modificações para se adequar às mudanças da sociedade. Então, essa CLT vem desde 1943, né, que são as consolidações das leis do trabalho. Então, o trabalho, o vínculo empregatício, aí ele tem que seguir essas leis. E isso entrou em vigor em 1943, continua em vigor até hoje, porém com algumas mudanças, conforme a sociedade ia mudando, né? Eles tiveram que fazer adequações aí nessas consolidações, tá? Os direitos da população negra. Por 350 anos, a população negra foi escravizada no Brasil. Em 1888, no dia 13 de maio, conquistou a liberdade. Entretanto, esse foi só o primeiro passo desse grupo para a cidadania, o qual passou a reivindicar direitos iguais e o fim da discriminação racial. Somente em 1988, com a elaboração de uma nova Constituição, a discriminação racial se tornou crime perante lei, mas isso não foi suficiente. Gente, olha, 100 anos de diferença para que a discriminação racial se tornasse crime, tá? Então, em 2010, foi elaborado o Estatuto de Igualdade Racial, que é um conjunto de regras e princípios que objetivam diminuir a discriminação e a desigualdade social, tá? Aqui nós temos a Luciana Serra, pesquisadora e escritora. Luta pela democracia. Entre 1964 e 1985, a população brasileira vivenciou a chamada ditadura civil-militar. Durante esse período, diversos direitos brasileiros foram suspensos. Podemos citar como exemplo o fato de o presidente da República não ser mais eleito por meio do voto, então ser escolhido por um conjunto de políticos. Então foi um direito que a gente conquistou e depois teve esse retrocesso, né, que a população não tinha mais esse direito ao voto. A partir de 1983, o povo começou a protestar, né? Começaram a se organizar em várias cidades e contaram com o apoio de muitos trabalhadores, estudantes, artistas e alguns políticos. Esses grupos queriam voltar a escolher diretamente o próximo presidente. E os protestos ficaram conhecidos como diretas já, tá bom? Os pais de vocês devem se lembrar aí, né? Dessa movimentação vagamente, né? Porque se eles tiverem mais ou menos a mesma idade da prof, que vocês já descobriram lá naquela aula, eles eram pequenos.
né? Mas foi uma coisa assim muito impactante no país. Então, uma coisa assim que eles devem se lembrar. A conquista do voto direto para presidente só ocorreria em 1989. No entanto, as diretas já foram muito importantes porque contribuíram para que a população pudesse novamente exercer seu direito à liberdade de expressão e de participação política, né? Eles estavam exercendo um direito civil, né? Que é o protesto, né? Nós temos o direito de protesto, desde que seja pacífico. E isso foi muito importante, porque contribuiu para que a população pudesse novamente ter o direito de votar. Em 1988, com a nova Constituição, esses direitos e outros foram garantidos por lei, como o direito das pessoas analfabetas votarem, o que até então era proibido, tá? Olha, gente, quanta gente aqui, ó, nesse protesto que é das diretas já. Esse aqui foi em São Paulo, tá? Explorando documentos. Vamos para as atividades. Leia esta imagem, né? Fazer a leitura da imagem. Como que eu faço a leitura da imagem? Observando cada detalhe, né? Cada expressão. Então, ali é uma marcha contra a violência nas ruas, no complexo da favela da Maré, no Rio de Janeiro, em maio de 2017. O que foi registrado na foto? O prof acabou de falar. O que significam as flores e a pomba desenhada no cartaz? O que significa? Número 3. Essa imagem também representa um direito reconquistado e inscrito na Constituição Federal de 1988. Que direito é esse, gente? O direito de liberdade religiosa, liberdade de se expressar ou educação, né? Antes, só para fazer uma correção aqui, ó, que aqui, ó, é a imagem, tá? É o dono da imagem, tá? Quem tirou a foto. E lá também, ó. Aqui é a Luciana Serra quem tirou a foto, que é a pesquisadora e escritora Djamila Ribeiro, tá? Na Festa Literária de Paraty, onde ela participou ali de debate sobre igualdade racial em 2018, tá bom? Só uma correção da prof ali. Número 4. Complete o texto utilizando as palavras em destaque. Então, eu tenho ali direitos, constituições, Constituição Cidadã, 1988. Então, vocês vão ler aqui, ó, os direitos do cidadão brasileiro foram inscritos em... Daí vão completar aí de acordo com o que vocês acham e com o que foi estudado. Belezinha, gente? Outros olhares. Atualmente, algumas pessoas se unem e fundam as chamadas organizações não governamentais, né, que não têm ligação direta com o governo, ONGs, são instituições que não têm fins econômicos e lutam pela efetivação dos direitos inscritos na Constituição de 88, principalmente os direitos humanos, tá? Então, assim, eles dependem, sim, de doações, inclusive, assim, não tem uma ligação direta com os políticos, na verdade, né? Mas eles dependem, sim, também da ajuda governamental, tá bom? Mas não são empresas governamentais, tá? Afinal, é dever dos próprios cidadãos zelar por esses direitos e reivindicar seu cumprimento. Quer dizer, é nosso dever cuidar aí desses direitos e reivindicar que eles sejam cumpridos. As ONGs podem atuar em diversas áreas, né? Então, tem ONG aí para cultura, meio ambiente, proteção de animais, saúde, educação, emprego, treinamento, esportes, combate à fome, proteção de grupos sociais específicos, né? ONG que protegem crianças, mulheres, idosos. Então, são diversas aí áreas em que as ONGs podem atuar. Tá? Ali a gente está vendo, ó, no desenho, né? ONG que resgata animais abandonados e cuidam deles até eles serem adotados. As ONGs que oferecem cursos técnicos para as pessoas que querem aprender uma profissão e não têm condições financeiras, né? ONGs que oferecem aulas de teatro a crianças e adolescentes, especialmente áreas carentes da cidade. Por quê? Porque eles estão exercendo aí o papel de cidadão e ofertando o que muitas vezes o governo deixa de ofertar, falha nessa parte, né? Então, aí eles estão ofertando uma oportunidade de atividade, seja física, intelectual, para tirar mesmo aquela criança das ruas aí, dessa situação de risco, tá? E ali, a nossa sessão Agora Eu Sei. Então, só para repassar, né? Ser cidadão é ter direitos assegurados, respeitar as leis, além de participar da vida do país, colaborando para melhorá-lo. Então, ser cidadão é conhecer ali, né, e cumprir seus direitos e deveres,
e participar aí para a melhora do país. Os atuais direitos dos cidadãos foram conquistados no decorrer da história da humanidade, como a gente viu. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma grande conquista. Nesse documento estão inscritos os direitos fundamentais das pessoas. No Brasil, vários direitos importantes foram conquistados e estão lá na Constituição de 1988, como o direito à vida, à educação e à participação política de todos os indivíduos, tá bom? É um resuminho do que a gente viu até agora. Belezinha, gente? Tranquilo, né? Beleza. Então, assim, de atividades, estamos ok. Seria isso na disciplina de história de hoje. Mas a prof vai falar um pouquinho com vocês agora, tá bom? Como foi a sua semana de estudos? O que vocês têm para dizer aí? Coloquem nos comentários, se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, coloquem nos comentários ou coloquem lá no grupo do WhatsApp, mas coloquem de verdade. A semana foi produtiva, vocês conseguiram seguir o planejamento, não deixaram acumular tarefas, deu tudo certo com a semana de estudos de vocês? Ficou com matéria acumulada? Alguma coisa que vai ter que refazer ou rever aí no final de semana? Ou tá com tudo em dia? Belezinha, posso curtir o fim de semana? Show, porque tá tudo belezinha. O que vocês me dizem? Gente, a prof colocou essa imagem porque é exatamente isso, tá? Eu sei que essa semana a prof cobrou aí bastante aluninhos que estavam me devendo atividades, né? E ó, o meu cachorro participando aí da aula. E é exatamente isso, a prof cobra porque ama vocês, tá bom? Que se a prof não se importasse com vocês, simplesmente eu não precisaria cobrar nada. Ah, fez, não fez, amizade é a mesma. E não é isso, tá? Como a prof fala para vocês, a prof não quer perder nenhuma das minhas ovelhinhas. Tá? Eu sei que não tá fácil, é difícil, a gente não poder frequentar a escola, nossa sala, ter a nossa rotina de estudos como era antes, né? Mas eu creio que isso logo vai passar, logo nós estaremos juntos. Enquanto isso, a gente precisa fazer a nossa parte, tá bom? Qual que é a parte de vocês? Criar essa rotina de estudos, entregar as atividades, não ignorar as chamadas da prof no WhatsApp, né? Manter a interação aí com os colegas e com a prof, tá bom? Dessa forma aí, seguindo os nossos lemas. Devagar e sempre, e qualidade, não quantidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Opa! Gente, então daqui a pouquinho nós teremos aí a nossa aula ao vivo, às 3h30, nossa aula de filosofia, para apresentação dos trabalhos de vocês sobre bullying. E eu tô muito ansiosa. Quero agradecer desde já aos pais também que participaram aí da atividade que a prof propôs aos pais. Então, muito obrigada pela parceria de vocês. E falar para os aluninhos aí que entregaram as atividades do suporte para celular da aula de empreendedorismo, que vocês são guti-guti da prof. Os suportes ficaram lindos, os comerciais mais lindos ainda, e é isso que a prof quer. Tá bom? Que a gente continue assim, ó, unidos, família, escola, tá bom? Prof. Sandra, os meus pimpolhos, tá? Então, um beijo. Bom final de semana para vocês, curtam bastante a família, se cuidem, tá? E a gente se vê aí na próxima semana. Beijo. Fiquem com Deus e tchau! Vocês perceberam que a prof tá sem óculos? É que não sei onde foi parar meus óculos, mas eu vou encontrar, tá bom? Beijo, tchau!